O processo de mineração consome muito a internet? É sobre isso que iremos falar hoje. Muita gente me perguntou aí sobre quanta internet que precisaria ter e quantos megas, né, de download, de upload precisariam ter para estar minerando criptomoedas, seja aí através da mineração por HD, ou seja através da mineração aí por processador ou por placa de vídeo. E hoje nós veremos isso na prática, em tempo real. Inclusive eu vou aproveitar para agregar também o uso da CPU, da GPU e do disco. Então, galera, estou aqui minerando a criptomoeda chamada Ethereum Classic no algoritmo Ethash com um minerador chamado Phoenix Miner. E vocês podem notar, ó, que o uso do CPU fica variando ali entre 0,2 a 0,7% do CPU. Então, o uso do CPU é muito baixo. O uso da memória aqui, ó, ele ficou instável aqui em 120 megabytes. Então, o uso da memória também é muito pouco. O uso do HD também 0,1 megabytes por segundo, então é muito pouco. E o uso da rede, galera, é extremamente baixo. Para quem tinha dúvida se a internet tinha que ter uma capacidade muito alta de download, de upload, galera, para minerar não precisa, basta ter uma internet estável, com ping baixo. E eu vou mostrar para vocês no programa chamado Networks. Então, olha só aqui, ó, neste programa, na aba aplicações, eu vou pesquisar o que tem de consumo aí da internet das minhas aplicações. E vocês podem ver aqui, ó, que o Phoenix Miner, eu até vou abrir para vocês verem que vai dar lá no Phoenix Miner, ó. O Phoenix Miner, ele consumiu hoje 8,36 KB, que a taxa de recepção dele, né, de download, foi 8,36 KB. E os dados enviados foi 2,16 KB. Isso seria o upload utilizado. E isso tudo foi realizado durante 7 minutos aí de mineração. É muito baixo, pessoal. Isso aí vai dar em média de 3 a 4 KB por segundo, né, galera? Então não precisa ter aquelas internets de 120 megas, 240 megas, 1 GB, que isso aí não vai fazer muita diferença na mineração. Foque em uma internet estável com ping baixo. Agora eu mudei o minerador, né, pessoal? Estou utilizando aqui, ó, o Team Red Miner para minerar a criptomoeda chamada Heaven Coin no algoritmo Calpool. Deixei minerando aqui um tempinho para verificar como que seria o consumo, né? Vocês já podem notar algumas coisas. Aqui está, ó, o programa do Team Red Miner. Eu vou abrir só para vocês verem a pasta. Olha aí, ó, deu lá no Team Red Miner. O consumo do processador no Team Red Miner ele foi um pouquinho menor, tá? Ele está variando ali entre 0,2 a 0,4 foi o máximo que eu vi ele chegar. O consumo de memória RAM foi maior. Lá no Phoenix Miner estava consumindo 120 megabytes, né? Aqui no Team Red Miner, ó, 400 megabytes quase. O consumo do disco é mínimo e o consumo da rede também é mínimo. E eu vou mostrar para vocês aqui no Networks, ó. Então, olha só, o programa é este daqui, ó. E a taxa de recebimento aqui, de download que ele teve, né, foi 2,63 KB aqui em que? 4 minutos. E a taxa de envio foi 1,71 KB aí em 4 minutos, que seria o upload. Então, para vocês verem que o consumo é mínimo, mas uma coisa eu notei, né? O consumo de memória RAM aqui do Team Red Miner foi bem maior aí, né, que o consumo de memória RAM do Phoenix Miner. Então, galera, o LoL Miner em Zombie Mode, vocês podem ver que ele tem um consumo um pouquinho mais modesto aqui na memória RAM, né? Tá consumindo aí 1 GB de memória RAM. O consumo do processador ele está variando entre 0,3 a 0,6%, né? O consumo do disco é ínfimo e o consumo da rede também é ínfimo, é o mínimo possível. Vamos ver como está o consumo da internet. Em 1 minuto ele recebeu em média aí de 6,14 KB e enviou aí 334 bytes, né, de upload. Então foi bem baixinho. E por descarrego de consciência, né, galera? Estou vendo aqui o consumo do LoL Miner sem utilizar a função Zombie Mode, né? Eu estou minerando aqui o Ethereum Class para teste. E olha aqui, ó, como baixou o consumo da memória RAM dele. Ficou em média ali de 150 megabytes. E ele tem uns picos aí de uso do processador de 1%, né? Mas que também não é muita coisa. O consumo do disco também é muito baixo, né? E o consumo da rede eu estou minerando a 2 minutos, ó. Em 2 minutos aí ele teve um tráfego recebido aí de 18,1 KB e enviou 1,94 KB. E galera, eu sei que vocês vão perguntar por que não está o consumo aqui, né, o uso da GPU. Então o que acontece? Como essa minha placa de vídeo está com BIOS Mod, ela não vai aparecer o uso da GPU aqui para mim. Contudo, eu posso mostrar na minha outra máquina. O uso das minhas GPUs está em 100%. Então, se você está minerando por GPU, saiba que o consumo da sua GPU vai ser alto. E outro detalhe, eu mostrei ali o consumo com uma placa de vídeo da memória, né? Mas aqui
eu estou com 5 placas de vídeo minerando através do Phoenix Miner. Ele pode ver que o consumo da memória aumentou um pouquinho, está em cerca de 250 megabytes, mas mesmo assim ainda não é ruim. Enquanto a mineração com processador, pessoal, eu estou utilizando aqui o XMRig para minerar a criptomoeda chamada Monero, e o programa de mineração está utilizando aqui cerca de 40% do processador. Por quê? Porque eu estou utilizando apenas 2 threads. Meu processador é um i3 sexta geração com 2 núcleos e 4 threads. Eu estou utilizando apenas 2 threads porque senão trava muito aqui para acabar gravando, né? Mas normalmente o uso dele fica bem alto também, 90%, 80% se utilizar 100%. Quanto ao uso da memória do programa, está utilizando 10 megabytes ali em média, é muito pouco, né, pessoal? O uso do disco é baixo e o uso da rede também é baixo. Estou minerando aqui há cerca de 2 minutos, vamos ver. Olha aí, ó, em 2 minutos ele trafegou aí de recebimento 942 bytes e de envio 0 bytes, ele não enviou nada ainda. Então, pessoal, para quem queria saber do consumo da mineração por HD, né, da Xia, nós temos aqui, ó, o consumo do CPU da Xia está em média de 40 a 45%. Lembrando que o meu processador é um i3 6100 com 4 threads, né, pessoal? Então não é um processador lá grandes coisas, é um processador, digamos, mais modesto. O uso da memória RAM da Xia está beirando aí de 2 GB a 2.5 GB. Então não é um uso pequeno. Isso aqui eu não estou fazendo nenhum processo de plotagem neste computador, tá? Eu vou fazer aqui depois para nós vermos como ficará. Eu só estou fazendo o processo de farm. O uso do disco está baixo porque eu não estou fazendo nenhum processo de plotagem. E o uso da rede da Xia, ele é um pouco maior do que o uso de GPU e CPU, porém ainda está baixo. Este aqui é o processo, ó, da Xia, né? O Start Full Node. Isso aqui que estou me comunicando para poder fazer o processo de farm. E aqui nós podemos ver que eu recebi até agora, tá, 26,7 megabytes e enviei 23,6 megabytes. Lembrando que isso aqui foi o que eu recebi e enviei, considerando que eu estou aí há uns 15 minutos com o programa ligado, tá? Então agora irei adicionar um note. Então o que dá para ver? O uso do processador subiu, né? Porque eu estou utilizando 2 threads aí para estar criando esse lote. E o uso da memória também subiu, porque eu separei ali, ó, 3.390 MB, que isso aí dá quase 4 GB de memória RAM aí, para realizar a plotagem da Xia. 15 minutinhos realizando o processo de plotagem para verificar o consumo real que eu ia ter de memória RAM e do processador. Apesar de eu estar gravando, né, a plotagem da Xia está consumindo em média aí de 70%. Então seria interessante ter um processador melhor aí, né, para estar disponibilizando para a plotagem da Xia. Já o consumo da memória RAM, eu notei que ele chegou no máximo aqui em 13.500 megabytes, que seria um pouco acima aí de 13 GB de memória RAM. E depois ele foi regredindo aos pouquinhos, tá? E ainda está regredindo. Mas não se assustem, é bem provável que esse consumo demasiado de memória RAM que aconteceu para mim foi devido ao fato de eu ter memória disponível para acontecer isso. O consumo do disco máximo que ele chegou para mim aqui durante o processo de plotagem foi 25% e o consumo da rede também está baixo. Então, galera, quais foram as conclusões que eu cheguei? Primeiro, mineração com placa de vídeo. Usa pouco processador, usa pouco disco, usa pouca rede e usa quase sempre no 100% a placa de vídeo. Então, se tu for montar uma máquina, pode montar, né, com pouca memória RAM e com um processador mais modesto, mais simplesinho. Aí é interessante focar numa fonte boa e uma placa-mãe que tenha um alto grau de compatibilidade. Para a mineração com processador, que na minha visão não é tão rentável, mas quem quer minerar, está aí a opção. A GPU necessária é o suficiente para dar vídeo, não usa quase nada da memória RAM, a rede usa muito pouco, então seria focar num processador bom de fato. E para a mineração da Xia, a placa de vídeo é o suficiente ali para gerar a imagem, o processador e a memória RAM sim. Esses tem que ser um pouquinho melhor, porque para realizar o processo de plotagem, tu pode usar bastante teu processador e pode utilizar bastante a memória. Inclusive, o que eu notei é que ele aproveita bastante da memória que tu tem livre. Então, quando tu tiver memória livre, ele vai subindo e utilizando ali no processo de plotagem, mesmo eu colocando ali a limitação. E em todos os processos, que foi o principal fator do vídeo, né, seria o consumo da internet. Todos eles consomem muito pouco a internet. Então, eu sugiro, tenha uma internet estável e com ping baixo. Acima de 5 megas tu já vai estar minerando aí sem estresse. Então é isso, galera. Desejo sucesso a todos vocês e como sempre, tamo junto.